Hey! Vamos ver a história de Ruas de Nova Capena em menos de 15 minutos. A história começa com Elsbeth morrendo. Ela tinha sido traída pelo seu deus, Eliod, após fazer um pacto com Erebus e matado o deus Xenagus. Tudo em nome de seu deus e um desejo pessoal de conseguir seu lar de volta. E o que ela recebe disso? Seu deus a matando com sua própria arma. A Jane levou seu corpo para fora do templo de Nyx e foi procurar ajuda, deixando-a em um campo aberto. Ela viu a Jane indo em direção a uma vila. Queria gritar para ele não a deixar para trás, mas não tinha mais forças para isso. Ela não queria morrer ali, não sozinha. Só conseguia olhar para o céu, iluminado pelas estrelas. Aceitava sua morte. Ela sempre procurou descanso, estabilidade, um lugar para chamar de lar. Mas se nem o plano onde os deuses comandam deram um lar para ela, talvez a morte dê o descanso que ela tanto quer. Infelizmente, ela estava errada. Anos depois, Elsbeth vai para a Dominária e lá reencontrou seu amigo, a Jane, que estava lá para discutir com Karn e os sentinelas sobre a ameaça firexiana. E a Jane estava incrivelmente feliz por ver que Elsbeth estava viva. Perguntou como Elsbeth se sentia. Ela perdeu tudo, perdeu sua família com a morte do Daxus, que se tornou agora um soldado de Eliod. Tinha perdido a vida, mas por ter conseguido ajudar Erebus a prender Eliod, ele a concedeu uma nova vida. Mas agora tem o Calyx caçando-a pelo multiverso inteiro. Não havia um lugar que ela poderia chamar de lar. Mas a Jane contrariou ela. A Jane achou o lugar que era o lar natal dela, o seu plano de origem. Nova Capena, ele falou. E nisso, Elsbeth finalmente sentiu um pouco de esperança. Voltar ao plano que ela nasceu. Lá poderia finalmente achar uma vida calma e confortável. Conquistar a vida como uma pessoa normal. Criar família e criar novos laços na sua terra natal. Estava cheia de alegria, animada, com esperança e felicidade. Deu 54,95, senhor. Elsbeth já teve que lutar contra guerreiros, monstros e deuses, mas ela não sabia que o seu inimigo mais opressor seria o capitalismo. Trabalhava em uma pequena loja em Nova Capena, mas ela tinha grandes planos para uma pequena moça do interior grego. Era descobrir como, em Nova Capena, eles conseguiram conter uma invasão dos Phyrexians. Os monstros horrendos de carne e metal, que mais uma vez viraram um perigo para todo o multiverso. E se tinha alguém que sabia disso, eram os maestros. A família maviosa ligada com a arte e a história. O líder da família, Dom Zander, tinha um cofre pessoal cheio de artes e documentos históricos. Felizmente, Angelo, o braço direito de Dom Zander, amava comprar leite naquele mercadinho e virou amigo de Elsbeth. Com isso, ela entrou para a família dos maestros, entrando nesse esquema de crime para achar uma maneira de acabar com os Phyrexians. Em outra parte de Nova Capena, Vivian explorava a cidade, com sua missão de sempre, achar um lugar para os fantasmas de seu plano natal, Scala. Mas logo de cara sabia que Nova Capena não era o lugar para eles. A cidade era a única coisa viva, não havia vida fora daquelas paredes sociais. Então, um homem se aproximou de Vivian, dizendo que ela não era daquele plano, por claramente não estar usando roupas tão estilosas quanto eles. Aquele homem era Tezzeret. Vivian já tinha ouvido falar dele, entretanto resolveu ouvir, e ele queria a apresentar para um amigo. Tezzeret queria apresentá-la para Urabrask. Entrando na família dos maestros, Elsbeth logo subiu no ranking da máfia, com ela trabalhando de motoboy para levar encomendas para lá e para cá, com isso ganhando confiança do líder da família. Ela se encontrou com Dom Zander, o líder dos maestros, e ele tinha muito interesse por Elsbeth. E com a confiança que ela ganhou, Zander contou para ela um pouco de informação que ela tanto queria: a história de Nova Capena. Hey! Vamos ver a história de Antiga Capena em menos de 3 minutos! A história começa há muitos anos. Havia um perigo, criaturas além da memória destruindo nosso plano. Então, os anjos e os demônios fizeram um acordo e juntos nós acabamos com nossos inimigos e montamos essa cidade. Em troca, 5 casas demoníacas foram criadas: os Cabarete, os Rivitir, os Obscuras,
os brokers e nós, os maestros. Eu era só um pequeno demônio vampiro tentando crescer na vida, mas virei o chefe dessa casa naquele momento. Infelizmente, por minha memória fraca, eu deixei os séculos passarem e me esqueci de grandes partes daquela época. E agora, tudo o que desejo é me lembrar da vida e do sofrimento daquela época. O bom é que os anjos nos sejaram o último presente. O Halo, um gole dessa substância, é como sentir toda a alegria de sua vida encapsulada em um único momento. Uma ambrosia divina. E por séculos as famílias mantiveram balanço e a proteção de Nova Capena com Halo e Fortuna. Mas agora, um novo sujeito chegou na praça. Um tal de adversário. Esse novatinho meia tigela está oferecendo Halo por preços baixíssimos, impossível de se competir. Não sei como, mas por causa disso ele está conseguindo mais e mais espaço entre as famílias. E assim, destruindo a harmonia entre a cidade. Mas agora, um problema ainda maior apareceu. Na celebração dos cabarete de fim de ano, o Crescendo, eles pretendem usar para anunciar uma fonte infinita de Halo. Então, Elsbeth, eu quero que você vá lá e descubra qual é essa fonte infinita. Se infiltre nos cabarete e me informe. Elsbeth ouviu a missão de Xander e notou que ele ainda estava guardando muita informação dela. Por isso, ela concordou em invadir os cabarete se o Xander desse acesso a todos os dados e informações em seu cofre pessoal para ela. Ele concordou, então Elsbeth ia saindo para sua missão de invadir a festa dos cabarete e descobrir onde está essa fonte. Espera! Xander gritou. Para entrar numa casa tão artística e requintada como a dos cabarete, você tem que parar de usar esse look bem em anos 347 a.C. Elsbeth foi para a festa dos cabarete. Felizmente, ela logo virou amiga de Kit Canto e Ginny Fey. E junto com as duas, ela conheceu Giada. Diferente das duas, que eram extrovertidas e falantes, Giada era quieta e tímida. Ela passava uma aura diferente para Elsbeth. E assim, Elsbeth conseguiu um humilde trabalho como garçonete, entrando para a família dos cabarete. Depois de muitos trabalhos como garçonete da família, Elsbeth logo subiu no ranking da máfia. E agora estava no backstage, vendo o show de revelação do Crescendo. Nele, Ginny Fey fazia um show, apresentando Giada e uma fonte vazia. E Giada começou a brilhar, e uma explosão de energia saiu e encheu a sala. Então, os poderes de Giada se revelaram. Giada encheu a fonte de Halo. A garota produzia a substância mais cara de Nova Capena com um estalar de dedos. A menina, visivelmente cansada, criou o Halo do nada. Ela era a fonte de Halo. E enquanto todos viam Giada como uma fonte infinita de Halo, Elsbeth só via uma menina frágil e cansada. Criar Halo vinha a custo da vida de Giada. E naquele momento, o plano do adversário começou. Da plateia, vários infiltrados entre as famílias começaram a atacar os outros na festa, com o plano de capturar a fonte. Assim, uma briga enorme se desencadeou. Ginny Fey correu para proteger Jetmir, o líder dos cabaretes. E Elsbeth correu para proteger Giada. As duas saíram por uma porta dos fundos. E lá elas encontraram Vivian Reed. A cidade estava em chamas. Todas as famílias estavam em guerra, principalmente por culpa do adversário e seus infiltrados. Mas também pelos esquemas que seguravam a cidade estarem desmoronando junto com essa guerra. Então Elsbeth achou casualmente uma espada na rua. E também ouviu uma conversa que o adversário está atacando toda a cidade. Ele matou o Dom Xander, destruindo o líder dos maestros, e agora está atrás da fonte. Todas as famílias queriam ela. Uma fonte ilimitada de Halo, uma fortuna imensurável. Quem a tivesse seria a pessoa mais forte de Nova Capena. Mas tudo que Elsbeth conseguia ver era uma jovem garota com medo, uma adolescente jogada nesse mundo maléfico e sendo usada por todos. Então, onde eles estavam escondidos foi invadido por Ginny Fey e outros cabarete. O lugar logo foi atacado pelos Riveteers e os Obscuras, e pelos Maestros, que queriam a fonte. Então Elsbeth e Vivian lutaram contra os cabaretes e os Obscuras, dando uma confusão enorme, com Elsbeth aproveitando para pegar Giada e sair de lá. Elsbeth precisava de algum lugar para ficar segura com Giada, mas todos os cantos daquela cidade foram comprometidos. Não havia nenhum lugar onde estariam seguras.
Mas Elsbeth sentiu algo vindo de uma igreja. A catedral era enorme e cheia de estátuas de anjos. Tanto que ela e a Giada sentiram uma boa energia de lá. Então elas entraram na igreja. Entrando lá, elas viram as estátuas dos anjos. E essas estátuas brilhavam intensamente. Um brilho angelical e mágico. E Giada também brilhava igual às estátuas. E quando Elsbeth notou, ela também estava brilhando. Igual a Giada e as estátuas de anjos. Giada sentiu que estava em casa. E Elsbeth sentiu o mesmo sentimento. Atrás delas apareceu o adversário. Entretanto, Elsbeth o conhecia por outro nome, Obnixilis. Obnixilis queria a fonte de Elsbeth. Giada era um grande perigo para seus negócios. Ele mataria as duas, lentamente, para se deleitar no sofrimento delas. Então, Elsbeth começou a atacar Obnixilis. O homem era como um tanque, não importava o quanto ela acertava, ele mal levava dano. Então Elsbeth, com todas as forças, pediu para Giada sair dali, mas a Giada não queria mais fugir. Giada achou sua casa, sua família, e ela ia proteger todos. Então ela começou a brilhar intensamente. Ela parecia o sol, luz saía do seu corpo e dominava a sala inteira. Essa luz derrubou Obnixilis. Entretanto, ela não afetava Elsbeth, esta que se sentia mais forte a cada momento. Elsbeth conseguia ouvir a voz de Giada. Ela pedia para Elsbeth defender Nova Capena e todo o multiverso, e só ela podia fazer isso. Ela sabia que Elsbeth era como ela e sofria como ela, sem um lar. Mas nossa casa, nossa família, são aqueles que fazemos laços e aqueles que lutamos para proteger. Elsbeth entendia a mensagem, relembrando de seu amigo Ajani. Mesmo depois de anos morta, ele continuou a procurar pela casa de Elsbeth. Mal sabia ela que ele era sua casa, como todos os outros que ela conheceu em suas jornadas. Kof, Melira, Karn, todos eles são sua família. E assim a luz se apagou. Giada tinha sumido. Mas Elsbeth estava cheia de energia. Ela então enfrentou Obnixilis novamente. Mas dessa vez ela deu uma surra nele, pronta para matá-lo de uma vez por todas. Ela iria defender Nova Capena e a casa de Giada. Mas antes que ela pudesse dar um golpe de misericórdia, ele planeswalkou. E assim o adversário sumiu. No fim de tudo, Elsbeth e Vivian foram para o cofre de arquivos pessoais de Dom Xander, que agora pertencia ao Dom Anhelo. Então lá, elas descobriram sobre a aliança entre os anjos e os demônios para lutar contra os Phyrexians, que assolavam seu plano. Entretanto, após isso, os anjos foram traídos pelos demônios, ficando paralisados e virando estátuas. Assim, os demônios transformaram o corpo dos anjos em Halo, e com Halo, eles puderam combater os Phyrexians. E com isso, salvaram o seu mundo. Então Vivian comentou que ela se encontrou com Urabrask e ele está planejando um ataque contra o centro de Nova Phyrexia. Ele iria iniciar uma guerra contra Elshnor para tomar o poder do plano. Essa era a hora perfeita para eles fazerem um ataque em conjunto e acabarem com Elshnor antes que seus planos, ainda não totalmente compreendidos, se realizassem. Os Phyrexians estavam virando cada vez mais um problema. Então Elsbeth se virou para Vivian e falou: Vamos para a Dominária.